E aí, tamo aí hoje pra quê? E aí, tudo bem com vocês? Como vão? Tudo jóia? Tudo legal? Estamos com mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Como vocês estão? Pois eu estou ainda ressaqueado de uma tarde que eu decidi beber. Eu não bebia há 3 semanas. A última vez que eu bebi foram 4 latinhas de cerveja, aí eu fiquei meio bêbado, fui embora pra casa. Mas hoje eu quis ficar bêbado. E não por nenhum motivo aparente, eu só quis, entendeu? Não estava triste, nem feliz, nem nada. Simplesmente eu levantei, sei lá, 11 horas da manhã de um sábado. E fui até uma conveniência que tem aqui perto de casa, que abriu recentemente. E comecei a beber e conversar com o dono lá. Esse cara morou na Bélgica há uns 5 anos e ganhou uma grana lá. Teve uma filha lá, mas ela não conseguiu se tornar cidadã belga. E recentemente ele voltou ao Brasil. Nós conversamos bastante a respeito de vários assuntos e tal. Que bom. Mas como foi a semana de você que está me ouvindo? O que você tem para me contar? Adoraria de você que está me ouvindo receber uma história onde você me conta detalhes de alguma passagem a respeito da sua vida. E é isso que nos diferencia de um orangotango, de um chimpanzé, de um bonobo. É a capacidade de deixar histórias através do tempo, tá? Os chimpanzés, eles fazem as coisas por instinto. Eles brigam por instinto, eles comem, eles se reproduzem, eles lutam simplesmente por instinto, mas não contam isso para os demais, entendeu? Quem viu, viu. E não consegue passar isso para frente, não tem uma cultura. Já nós, seres humanos, não. Nós fazemos as mesmas coisas, mas nós ainda somos capazes de passar isso para frente. E eu adoro ouvir histórias de pessoas, adoro ouvir passagens das vidas de outras pessoas. Pois bem, quando nós ainda estávamos podendo ter aulas presenciais, agora no começo do ano, quando eu voltei a fazer faculdade e tudo mais, o meu pai estava fazendo negócio com um cara para comprar uma moto para mim. O que aconteceu? A pandemia foi decretada em março, as aulas também pararam. E eu fiquei mais umas 3 semanas lá na cidade onde eu faço faculdade. E eu fiquei lá, tá? Talvez para arrumar um serviço, sei lá, eu fiquei lá. Não com um motivo aparente. E aí, 2 semanas depois que as aulas terminaram, meu pai me mandou uma moto, tá? Ele mandou uma moto pra mim, e aí eu fui com um amigo meu, nós descemos ela do caminhão, e aí... eu tinha esquecido que quando o registro da gasolina, quando aquela torneirinha que tem no tanque de combustível, quando ela está fechada, é um pouco difícil a moto ligar. É um pouco difícil a moto dar partida. E eu fiquei uns 15 minutos na rodoviária tentando fazer a moto pegar no tranco, tentando dar partida nela, até que eu me lembrei que ela ligava com a partir que eu abrisse a torneirinha, né, para injetar gasolina. E aí tá, e fiquei com essa moto vários meses. O que aconteceu? No meio de abril deste ano, eu estava morando lá naquela casa ainda, eu estava lá em Chapadão do Sul, e eu vi que as compras da casa estavam acabando, arroz, feijão, essas coisas. E aí o mercado que tem lá perto de casa, ele entrega, a partir de R$ 50 de compras ele entrega. E aí eu cheguei no rapaz que mora lá comigo, falei, ô fulano, me arruma R$ 50 aí, que eu vou arrumar, mas vou pegar mais R$ 50 meus, e vou ali no mercado fazer umas compras e mandar entregar aqui. E aí esse fulano, além de não ter dinheiro para me arrumar no dia pra gente fazer compra, ele insistiu para ir junto até um atacado que tem a 3 quilômetros da nossa casa lá, da nossa república, pra gente fazer compras junto. E eu falei, não é pra ir, cara. Eu vou sozinho, vou pedir
pra entregar em casa. E eu não quero voltar com um monte de sacola, tá? E de tanto ele insistir, aí ele ficou lá enchendo meu saco, eu contrariei a minha própria decisão. E falei, não, então vamos lá no atacado e vamos. E aí o que aconteceu, cara? Na quinta-feira anterior, isso foi numa terça-feira, essa ida ao mercado. Na quinta-feira anterior, nós nos reunimos na casa da namorada de um dos caras que mora com a gente lá, pra assistir uma live de Marília Mendonça, eu acho. E eu voltei bêbado pra casa. Mas eu voltei devagar. E quando eu fui abrir o portão de casa, isso era 1 da manhã, sei lá, né? Acho que nem isso. E quando eu fui abrir o portão de casa, eu coloquei a moto no descanso, eu caí. Eu caí de lado com a moto quando eu fui pôr o pé no chão pra sair dela e abrir o portão. Aí eu caí e fiquei preso com a perna na moto. Aí eu peguei, levantei e eu olhei, o farol dela, traseiro, ele tava queimado. Aí eu não sei se é devido a eu ter caído ou se ele já estava para queimar mesmo, se a lâmpada dele estava para queimar. E detalhe, aquele farol é só desparafusar e trocar a lâmpada ele funciona normalmente, mais uns 3 anos, 4 anos, sei lá. E eu tava bêbado, entrei com a moto pra casa, tudo. E passaram-se os dias, na terça-feira nós decidimos então ir ao mercado e eu já não queria ir naquele atacado que era longe de casa. E segundo, porque eu ia fazer uns R$100 de compras, eu não ia querer trazer tudo isso na moto. Jamais, nem que tivesse alguém comigo, mas é muito pesado, cara. É fácil de desequilibrar. O que aconteceu? Então eu fui ao mercado com esse rapaz que mora lá comigo. Eu não queria ir lá e eu também não queria emprestar dinheiro pra ele, porque ele é ruim pra pagar. Mas como eu morava com o cara, não tinha como eu vou comer aqui sozinho, você se vira. Também não ia fazer isso. E aí, o que aconteceu? Eu meio que me perdi pra chegar nesse atacado, que além de ser longe, as ruas lá são muito esquisitas, elas acabam sem um padrão e é tudo uma merda pra andar lá. Eu odeio lá naquela cidade. Mas o que aconteceu, cara? A 1 quarteirão de distância do mercado, lá do atacado, eu ultrapassei uma viatura da polícia. E quando eu estava ultrapassando, eu me lembrei que o farol traseiro estava queimado. E eu não tinha mais o que fazer, a não ser ir seguindo. E aí eles ligaram o giroflex. Pra quê? Pra eu estacionar. Aí eles me perguntaram, por que você não ligou o farol? Aí eu falei, tá queimado. Eu vi que tava queimado, mas eu não tenho dinheiro pra arrumar ainda. E aí infelizmente tá assim. Aí o cara me deu um sermão, o policial me deu um sermão, que ele era perigoso, poderia causar um acidente, que ele já esteve presente em acidentes assim, onde o motociclista morreu porque um carro bateu na traseira dele, não viu a moto e tal. E aí, eu expliquei, né? Sou universitário, é difícil juntar dinheiro assim e tal. E aí, o policial, para não tomar minha moto, que já estava inclusive o documento dela estava atrasado havia quase 1 ano. O que aconteceu? Ele falou, olha, eu não vou tomar sua moto, mas você tem 15 minutos para algum colega teu habilitado vir buscar a tua motocicleta, senão aí eu vou ter que chamar o guincho. E aí eu desesperei, e aí eu tava sem crédito no celular, eu não conseguia fazer ligação pra ninguém, e eu liguei pra vários amigos meus, liguei pra um tio meu que mora lá, até que na última ligação, quando o telefone tava tocando, o policial falou, você tem 5 minutos pra alguém vir cá, senão aí eu vou ter que levar sua moto. Aí fudeu, né? Aí ainda bem que um desses colegas para quem eu liguei, eu já morei com ele em outra república, na época do ano passado, há um ano e meio atrás. E aí ele veio de carro com o cara que mora lá com ele, né? Aí o cara que mora comigo foi de carro para casa e esse rapaz que morou comigo, né, com quem eu morei há 1 ano e meio, ele foi pilotando a moto, me levou em casa e tudo.
E então ficou assim, eu fiquei com a moto, mas sem os documentos dela. Isso foi em abril, no meio de abril por aí, tomei multa e tal. Até foi pro meu CPF, mas eu não tinha carteira de habilitação, então não fazia diferença. Aí o que aconteceu? Eu agora, desde o dia 15 de novembro, eu acho, eu coloquei essa moto à venda, tá? Eu anunciei ela num grupo de Facebook por um preço barato até, eu pus ela por R$ 2.200. Porque eu tinha trocado o óleo e tinha lavado. Eu mandei um dinheiro pro rapaz que mora lá em casa para ele fazer tudo. Ele pôs gasolina e ele lavou ela, limpou o carburador, trocou o óleo, verificou se não tinha nenhum vazamento e tal. Por quê? Para eu vender a moto fácil, né? Pra ninguém ficar pondo defeito nela. Ai, né? Ai, tá suja. Ai, tem que trocar esse óleo, esses pneus aí, entendeu? Então eu fiz tudo, gastei um dinheirinho lá, mandei pro cara e beleza. Aí, aí agora, sexta-feira apareceu um cara que ele pegou o meu número, que eu tinha deixado o contato lá no anúncio. Ele pegou o meu número e teve a pachorra de perguntar se ele poderia levar a moto por R$ 1.000. Onde já se viu, cara? Não existe isso. R$ 1.000, jamais, jamais, jamais. Aí o que aconteceu? Eu falei não. Simplesmente falei não. E ele me ligou. Ele me ligou, mas eu não tava com o celular na hora e eu não atendi. E aí ele pediu 1.300, vamos fechar? Aí eu não. Aí ele 1.500, vamos fechar então? Ficar bom pra você e pra mim, o preço justo? Aí eu falei, cara, a moto tá ali por 2.200. Na verdade não, na verdade eu tinha editado o anúncio e baixei ela pra R$ 2.000. Porque tinha um pessoal achando muito caro e não queria comprar. Aí eu baixei ela pra R$ 2.000. Aí eu coloquei, cara, a moto tá R$ 2.000 no anúncio, você viu. Não tem condição de eu fazer mais barato do que isso. Aí no final ele falou, ah, cara, é que eu queria, mas eu tô sem o dinheiro aqui e tal. E eu não respondi, ele ficou me ligando. Aí, numa das ligações que eu atendi, ele falou, cara, eu moro em Costa Rica. E Costa Rica fica a 60 quilômetros dali de Chapadão do Sul. Falei, cara, eu moro em Costa Rica. Eu tenho 1.700 aqui na mão, eu posso ir aí buscar? Falei, então você tem 1.700? Ele falou, é. E então ele, combinamos um horário aí, eu avisei o rapaz que mora lá em casa, né, que ia um sujeito lá e pegava a moto, mas era R$ 1.700. E aí aconteceu que, segundo esse amigo meu que mora lá na República, o cara chegou, começou a ver tipo, apontar vários defeitos na moto e começou a apontar vários defeitos na moto e queria levar ela por R$ 1.500. E aí, lógico, meu amigo não liberou e tal. No final, o que esse cara fez? Ele deu 1.650 pro rapaz lá que mora comigo. Me mandou supostamente um áudio no WhatsApp avisando que ia depois mandar mais R$ 50, tá? E ele apagou a mensagem da conversa e me bloqueou antes que eu pudesse ver ou ouvir o áudio, sei lá, ver a mensagem ou ouvir o áudio. Cara, isso é quase um estelionato. E aí, eu não fiquei chateado pelos R$ 50. Porque assim, eu trabalho e então eu ganho dinheiro, eu não preciso passar a perna nos outros, não preciso atrapalhar a vida dos outros. Mas, porra, entendeu? Fez eu meu amigo, gastar tempo e energia com ele. Ele começou pedindo R$ 1.000 pela minha moto. Isso não existe. Tipo assim, desvalorizando a minha coisa, né? E, cara, o que eu fiz foi o seguinte, eu sei que ele mora em Costa Rica e eu fiz uma coisa que eu acho que qualquer um faria no meu lugar. A moto não tem documento e ele sabe disso, né? Ele sabia disso ao comprar. E eu fiz o quê? Eu liguei na delegacia de polícia militar, sei lá, no batalhão lá de Costa Rica. E eu liguei pro policial e expliquei tudo que eu tô explicando aqui agora. Só que mais resumidamente. E falei, ó, essa moto aí não tem documento. Ela é assim, assim, assado, tal cor, tal placa. Se por acaso virem ela aí no trânsito, ela não tem documento. E aí eu expliquei pro policial, e eu tô só ligando aqui pra avisar, porque o cara fez isso e isso comigo. Ele
quis pôr preço nas minhas coisas. Ele me fez perder a tarde inteira com ele, esperando ele chegar lá e dar o dinheiro. E ainda quis passar a gente pra trás. E eu só tô ligando pra avisar porque eu não faço isso com as pessoas. E se alguém faz esse tipo de coisa comigo, eu tenho obrigação, eu tenho o dever, na verdade, de não deixar barato, tá? E eu falei pro policial, eu falei, ele não é por causa de R$ 50 não, porque eu trabalho e eu faço as minhas coisas. E sim, porque eu não posso deixar os outros cagar na minha cabeça. Aí o policial falou, não, tá, então a gente tem as características dela, tal, se a gente vira, a gente toma nossas providências. Eu não acredito que os policiais vão dar busca e apreensão na moto imediatamente. Mas se tem as características, se tem o nome do cara, que chama Murilo, e ele é lá de Costa Rica, uma hora ou outra, aquela cidade pequena, e a polícia é meio rígida, uma hora ou outra vai acontecer de virem o cara andando na rua e tal. E outra, e se o cara é malandro ao ponto de... E ele nem tinha foto do WhatsApp, tá? E outra, se o cara é malandro, tão maldito assim, ao ponto de chegar e pedir um preço na moto pela metade do que tava no anúncio, boa pessoa ele não deve andar certo na rua, deve fazer graça com moto, empinar, ralar a placa. Então, uma hora ou outra, ele mesmo vai se denunciar, entendeu? E eu espero que isso aconteça, cara. Eu quero de coração que a polícia tome aquela moto dele, entendeu? E não é por causa de R$ 50, é pela sacanagem. E aí, o que aconteceu? Eu contei essa história, o acontecido, eu contei aí para uns amigos meus, eles são meio da turma do deixa disso, do não vale a pena, fica na sua. Eu contei pros meus pais também, cara, e o sermão que a minha mãe me deu, encheção de saco que ela fez na minha cabeça, porque eu fiz isso. Ela, porque eu quero que algum dia alguém denuncie você por alguma coisa, que eu quero ver se você vai recorrer, vai procurar seus parentes para te ajudar, que a sua família nunca foi disso, que a sua família nunca foi de denunciar ninguém por nada, sei o quê. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, cara. Eu não sei se eu sou bom em leitura, eu não sei se tem a ver com o hábito que eu tinha de ler bastante. Até hoje eu leio bastante notícias e tal. E antigamente eu lia bastante livros. Eu não sei se é por isso, mas na hora que ela começou a falar aquilo, eu entendi nas entrelinhas o que ela quis dizer e respondi à autora. Eu falei, mãe, ninguém vai me denunciar por nada porque eu não tô devendo. E se por acaso alguém me denunciar por qualquer coisa, não vai ter o que. Não vai ter prova, não tem o que denunciar por mim. Por quê? Porque eu sempre tento... Quando eu vou fazer negócio com as pessoas, eu explico tudo, eu dou todos os detalhes, eu explico o preço da coisa, eu explico como funciona o negócio. Eu não passo ninguém para trás, eu não engano ninguém, eu não omito informação, eu faço a minha parte. E tem outra coisa, você tá danando comigo, você tá me dando sermão aqui por eu me defender. Você tá me dando sermão porque pela primeira vez na minha vida, em 21 anos, eu não deixei ninguém cagar na minha cabeça. Pela primeira vez na minha vida que alguém tentou cagar na minha cabeça, eu respondi, eu revidei a altura. Desde a minha primeira série, que os meus colegas de classe me encheu o saco. Eu nunca apanhei na escola, mas uma vez um moleque me empurrou na quadra lá e tal. Desde sempre que alguém mexia comigo, que alguém falava merda pra mim, que alguém zoava comigo, ou você me falava pra ficar quieto, ou você pessoalmente ia lá e dava sermão no colega lá. Você nunca na minha vida inteira me ensinou a... Sei lá, nunca me ensinou a revidar, você nunca me ensinou a me defender, você nunca me ensinou a falar mais grosso do que a pessoa tá falando comigo. Desde a vez que tinha aquela casa alugada que o cara ficou 1 ano e meio morando sem pagar. Se desde de sempre eu tivesse aprendido a me defender, aquele cara não ficava 1 mês morando de graça lá em casa, ele ficou 1 ano e meio. E ela falou, você acha que essas coisas não podem acontecer com você, né? E eu respondi, falei, se acontecer comigo uma merda dessa é porque eu mereci. Ninguém sofre as coisas de graça, ninguém...
sei lá, ninguém apanha de graça, pra começar. Então também ninguém vai preso à toa. É quase impossível alguém ser preso sem motivo nenhum. Só se o sujeito for idêntico, for um sósia de um criminoso, tá? Se eu fosse sósia do maníaco do parque, aí faria sentido eu estar na cadeia. Tá? Se eu fosse sósia do goleiro Bruno, faria sentido eu estar na cadeia, mas não. Então, se eu for preso um dia, se acontecer alguma merda comigo, não vai ser à toa, tá? E eu falei sincero, cara, foi a primeira vez, é uma delícia, a primeira vez na minha vida que eu procurei me defender da, das ações das pessoas que cagam na minha cabeça. A vida inteira eu deixo as pessoas falarem merda pra mim, eu deixo as pessoas encherem meu saco, eu deixo os outros darem palpite na minha vida, me zoarem por nada. A vida inteira foi assim, cara. A primeira vez na vida que eu decidi me defender foi essa, e o que eu ouço da minha mãe são sermões. O que eu ouço da minha mãe é a mais pura encheção de saco. E isso tem muito a ver com eu ter nascido muito... com o contexto do meu nascimento, com eu ter nascido muito fraco, muito frágil. Pra quem não sabe, eu era gêmeo. Eu era gêmeo. E aos 2 dias de vida, o meu pai biológico, que já morreu, percebeu que nem eu, nem meu irmão, ainda nós não tínhamos feito cocô, a gente não tinha cagado ainda. Sabe merda humana, o quanto fede? Merda de cachorro, o quanto fede? E se você ir com a vara ou com um pedaço de pau e cutucar aquilo, vai feder muito mais, vai ficar insuportável, vai ficar absurdo? Pois é isso que aconteceu na minha vida. A merda estava feita quando eu nasci, e os meus pais, ao invés de limparem a merda, eles preferiram cutucar a merda. E aquilo fede até hoje. E isto que fede é o ser humano que vos fala agora, que sou eu. O que aconteceu? O meu pai e minha mãe, então eles viram que eu não cagava. E a minha mãe começou a atrapalhar a própria vida a partir dali, porque ela ocupou o meu tio. Não é que ela usou o meu tio, mas o meu tio prestou um favor pra ela. Por que o meu tio, o irmão dela? Porque na época, em 1999, o meu tio era escrivão da delegacia civil e de vez em quando ele também ocupava o cargo de delegado. Quando o titular não estava lá na delegacia, ele ocupava o cargo de delegado. Então ele tinha muito nome, ele tinha muita moral na cidade, também ele era pecuarista, ele era envolvido com a política. Então ele tinha várias pessoas que poderiam fazer coisas por ele, tá? Ele era muito influente. E aí, no dia em que a gente teve esse problema, que a enfermeira e a médica do meu parto, elas viram que eu e meu irmão, a gente tinha uma obstrução intestinal, que ia ter que fazer uma cirurgia bem invasiva, a ambulância que ia nos levar daqui até Campo Grande, a capital do estado, que era o lugar mais perto onde dava para fazer essa cirurgia, estava quebrada. E o que minha mãe fez, ela procurou o meu tio para ver o que dava para fazer, e o meu tio pagou dobrado o conserto da ambulância. Ele chegou na oficina mecânica e exigiu e pagou dobrado pro mecânico consertar ela agora, né, naquele momento, entendeu? E aí começou a dar merda, entendeu? Porque a mãe ficou com a dívida com ele e ele começou a se atrapalhar todo. Teve que vender uma parte de um sítio que ela tinha ganho de herança do pai dela, o meu avô, e começou a dar merda, porque aí a gente foi pra Campo Grande, fizemos uma cirurgia muito invasiva. O meu irmão era mais fraco, mais frágil, era mais delicado do que eu. Ele era menor, ele tinha menos peso, ele comia menos, enfim, cara, ele era muito fraco, muito frágil. E nós ficamos internados 22 dias no hospital lá em Campo Grande, e a minha mãe dormia em uma cadeira de fio entre as 2 macas, entre a minha maca e a maca do meu irmão, tá? E aí ao 23º dia nós voltamos para Paranaíba. Meu irmão, mentira, na verdade aconteceu o seguinte, cara, com 22 dias de internação, ou seja, 24 dias de vida, o que aconteceu? O meu irmão contraiu uma infecção hospitalar e morreu, tá? E aí restou eu. E aí desde então foi só trabalho, só merda. Porque além de ter nascido com esse problema no intestino, que aí eu tive que fazer uma colostomia, igual aquela que o Bolsonaro usava ou usa, sei lá, né?
uma bolsinha de cocô aqui na barriga, aquela porra era muito cara e minha mãe usava, eu precisava usar várias por dia, umas 3 ou 4 todos os dias. E a enfermeira lá ficou com dó da minha mãe, deu um monte de bolsinha pra ela, que aquele negócio era caro. E o que aconteceu foi que eu fiquei usando essa porra por 2 anos e meio. Eu tenho a marca até hoje na minha barriga, ela é bem evidente. E não bastante ter nascido com esse problema de intestino, eu também nasci com uma deficiência no pé, cara. Que meu pé é esquisito, ele é mal formado. Eu não vou dar detalhes aqui, né? Mas, bicho, se eu vendesse pack do meu pé deficiente, eu ia ficar milionário. Porque desde que eu me entendo por gente, que eu vou no ortopedista, eu sempre pergunto para todo ortopedista que me consultava, eu perguntava se ele já tinha visto algum pé igual ao meu, eles diziam que não. Eles diziam que o meu pé era um caso único até aquela época. Eu já fui até naquele hospital da ACD e fui lá várias vezes desde 2008 a 2017 e eu ficava mal por ir naquele hospital da ACD, por quê? Porque eu bati no microfone aqui. Porque bastava eu calçar um coturno e uma calça jeans normal e entrar lá, que eu parecia mais um visitante, que eu parecia mais um acompanhante do que um paciente. Eu ficava mal de passar naqueles corredores e olhar criança deformada, criança que o cérebro não funciona, criança que sei lá, não fala, não ouve, é cega, ou vai ficar a vida inteira sobre uma cadeira de rodas porque o cérebro não funciona. Eu ficava mal de ir lá, entendeu? E grande parte da minha vida foi voltada a isso, a ficar indo em hospitais e fazendo exame e não sei mais o que, e volta e faz check-up, e receita remédio, e, sabe? E a minha mãe dedicou, sei lá, 18 anos da vida dela a isso, e até hoje a gente faz isso. Dia 2 de dezembro agora eu tô com uma consulta marcada lá em Campo Grande, no hospital da APAI. Pra quê? Para experimentar um modelo de palmilha de silicone que encaixe no meu pé deficiente, que corrija a deficiência que eu tenho no calcanhar, que ele é mal formado, para assentar direitinho no calçado. E, inclusive, eu gravei um podcast nessa época, que eu fui a primeira vez nesse hospital. Eu gravei um podcast cujo título é Eu Odeio Ir em Hospital. Que eu tava lá no hospital da APAI, esperando a minha vez. Eu saí pra rua e comecei a gravar no gravador de celular mesmo e publiquei no podcast. E eu vou retornar lá agora dia 2 de dezembro para experimentar essa palmilha, cara. E assim, a vida inteira foi isso. A vida inteira foi os meus pais remexendo, cutucando a bosta para ela feder mais ainda. E a primeira vez... Então, assim, o contexto da minha mãe ter me dado sermão foi esse. A vida inteira eu fui fraquinho, a vida inteira eu fui menor do que os outros, a vida inteira eu era mais fraco, a vida inteira eu não consegui ou até mesmo não fui ensinado a me defender. Porque eu acho que esse negócio de ser indefeso, de ser um banana, eu acho que fica muito preso na nossa mente, entendeu? Eu me olho no espelho e falo, cara, você não tem como se defender. Se alguém te socar a mão na cara, você não vai poder fazer nada. Mas eu acho que isso é mais um estado da minha mente que me ensinaram desde criança, que sempre cuidaram de mim como se eu fosse um ovo de granja, do que a realidade. Muito provavelmente, sempre que alguém querer cagar na minha cabeça e me passar pra trás, eu me defendo à altura, em breve, provavelmente eu vou ter respeito das pessoas. Porque eu acho que as pessoas sentem a sua energia. Acho que as pessoas sentem em você a sua capacidade de se defender. E então, todo mundo que está ao seu redor vai te respeitar implicitamente, sem dizer nada. Às vezes você chega no local, ocupa o seu lugar na fila, e às vezes vai ter um engraçadinho para tentar furar a fila, mas alguma coisa, aquele cara vai sentir alguma energia, algum clima, que ele vai desistir de tentar furar a tua fila e vai ficar na dele ali. Agora como eu não passo implicitamente essa energia de alguém que se defende, de alguém que não se deixa ser passado para trás, então muito provavelmente qualquer um iria furar minha fila.
Mas o negócio é, eu não posso deixar isso mais acontecer. E a primeira vez na vida que eu não deixei alguém, ou que eu me defendi, né? Que eu não deixei alguém me passar pra trás, ou que pelo menos eu me defendi e recorri, a minha mãe vai me dar sermão, a minha mãe vai e caga na minha cabeça. E isso é justamente isso que explica porque eu sou assim. É isso que explica porque eu sou um zero à esquerda. É justamente o fato de minha própria mãe me dar sermão quando eu me defendo estando certo. E assim, eu não me arrependo não, tá? Eu acho pouco, cara. Eu espero que aquele cara se foda. O nome dele é Murilo. Eu nem sei se é Murilo, porque como ele é tão malandro, é capaz de nem se chamar Murilo. Mas eu espero de coração que ele perca aquela moto e que ele se foda e fique a pé e perca o dinheiro que ele pagou pra mim, tá? Os meus amigos, ai, mas é por R$ 50 você fazer isso? Ai, cara, o cara gastou dinheiro com você, já não tá bom. Ai, cara, você tem que tirar isso do seu coração. E então, tipo, eu sempre tenho que deixar as pessoas cagarem na minha cabeça porque elas gastaram dinheiro comigo. É igual eu que trabalho na lanchonete lá, mas cara, às vezes vai gente lá tipo, come 3 salgados, fica R$ 18 e faz uma sujeira enorme em cima da mesa, derrama a bebida e deixa os sachês de ketchup tudo aberto em cima da mesa e eu tenho que limpar. Então, cara, você gastar R$ 18 na lanchonete não te dá o direito de fazer daquilo um chiqueiro, seu lixo, seu imundo. Não te dá esse direito, limpa a merda da tua sujeira, porque ninguém é teu escravo. Não é porque você tá gastando dinheiro aqui, não, que você pode fazer disso aqui um lixão a céu aberto, cara. Nem a zona, nem o puteiro é assim. Nem o puteiro é sujo, igual as mesas daquela lanchonete, se deixar os clientes fazer do jeito que quer, vai tomar no cu, entendeu? E aí eu fico pensando isso, cara. Porra, o cara não tá gastando uma mixaria, uma miséria e ainda acha que pode. Restaurante de rico. Se você pode ir em restaurante de rico que não vai ter sujeira na mesa. E eu bati no microfone outra vez. Cara, restaurante de rico é tudo limpo. Até quando eles estão comendo, eles guardam a sujeira, tal, o resto de comida bem no meio do prato, assim. Que é pra não dar trabalho pro garçom, não derrama nada na mesa. Entendeu? Vão se fuder. Eu vou fazer um curso de garçom de restaurante chique pra ir trabalhar em lugar chique pra não ter esse problema, tá? Vou valorizar o meu serviço. Eu vou parar de trabalhar por R$ 50 a noite e vou trabalhar por 300, cara, porque eu mereço. Agora é sacanagem. Mas é sério, eu não posso deixar. Eu não posso deixar ninguém cagar na minha cabeça mais. Entendeu? Eu tenho que responder à altura, eu tenho que reagir. Não tem essa de, ai, não seja reativo, porque o universo vai cobrar da pessoa que te fez mal. Tá, pode cobrar sim, mas eu vou fazer minha parte também. Eu não vou deixar só para as outras pessoas fazerem as partes delas e prejudicar a outra pessoa. Não, eu vou fazer minha parte também. E outra, eu não tô prejudicando ninguém, tá? Eu não tô prejudicando ninguém, eu tô só me defendendo. E eu não. Porra, eu tenho 21 anos, cara. Eu não posso mais concordar com esse tipo de coisa. É um puto desrespeito para comigo mesmo. E então, como eu estava contente com tudo isso, eu levantei, eu nem almocei e fui beber na conveniência, porque eu quis. Não é por felicidade, mas é porque eu quis, porque eu estava à vontade. Fui beber, bebi ali umas 5, 6 cervejas e voltei para casa. É isso aí. Me conta a história de você também, me manda um e-mail. Até o próximo. Fui.